Nessa aula, vamos ver um critério para determinar se a série pode ou não convergir. É claro que, em geral, pode ser muito difícil calcular exatamente o valor da série. O caso de uma série geométrica ou uma série telescópica é um caso bem especial. Em geral, vamos, nessa e nas próximas aulas, dando critérios que, mesmo sem calcular o valor de uma série, caso ela converja, permitem demonstrar que essa série converge ou não. Suponhamos que temos uma série de AN infinita, em que o valor de AN é dado por uma função f de n. Então, observamos que, fazendo o gráfico da função, teremos 1, 2, 3, 4, 5, etc. O retângulo determinado, escolhendo o valor da função como altura e como base 0,1, tem área que é exatamente a 1. O segundo retângulo vai ter altura que é exatamente a 2 e base 1. Então, a área dele vai ser exatamente a 2. E assim, podemos colocar uma sequência de retângulos para baixo do gráfico dessa função, e ao enésimo passo teremos um retângulo de altura e área também a n, entre n menos 1 e n. Podemos encaixar esta lista de retângulos para baixo do gráfico da função, caso a f seja uma função que vai ter que ser positiva e decrescente. É claro que se a função estivesse indo para baixo, depois subindo novamente, então esse retângulo A2 não ficaria para baixo do gráfico da função. Por isso, não vamos deixar essa possibilidade acontecer. Nesse caso, temos que a enésima soma parcial, que é A1 mais A2 até a n, vai ser menor do que a integral da f entre 0 e n, que vai incluir toda a região que fica para baixo do gráfico da função. Vamos, por outro lado, ver como é também possível dar uma estimativa
por cima a esse n. Desenhando novamente o gráfico da função f de x, podemos colocar novamente retângulos de altura A1, então também área igual a 1, tendo base exatamente igual a 1, que ficam para fora do gráfico da função. Então, é claro que, como a integral nos dá a área da região que fica para baixo do gráfico da função, essa área vai ter que ser menor do que essa enésima soma parcial. Essa área eu tiro integrando a f entre 1 e n mais 1. Então, teremos que a integral entre 1 e n mais 1 da f de x n dx menor ou igual do que a enésima soma parcial A1 mais A2 até a n, que temos chamado de Sn, que na página anterior a gente viu ser menor do que a integral entre 0 e n de f de x n dx. É claro que é possível, numa série, não se importar dos primeiros termos e estudar somente a convergência do resto. Por que isso? Porque uma série da forma A1 mais A2 mais A3, etc., poderia ser escrita, por exemplo, como A1 mais A2 mais a série para n a partir de 3 até infinito de A com I. Então, da mesma forma, se a gente for eliminar algum dos AN iniciais, é também possível se reconduzir a uma integral que, ao invés de iniciar por 1, vai iniciar por um outro ponto. E aqui no ponto anterior, você poderia ter escolhido 2 ao invés do que 0, deslocando de 2 para frente o início da integral. Isso porque, frequentemente, uma função que vai ser escolhida vai ter uma singularidade em 0. Essa mudança vai ser muito útil caso f de x seja, por exemplo, a função 1 sobre x, que é 0, vai para infinito. Então,
vamos enunciar um critério, que vai ser dito critério da integral, que vai garantir a convergência de uma série. Dada a série de AN, em que AN é dado por uma função f, em que a f de x é positiva e decrescente, a série converge se e somente se a integral imprópria integral entre 1 e infinito de f de x converge. E vamos lembrar que essa integral imprópria é, na verdade, o limite para a que vai para infinito da integral entre 1 e a de f de x. E é claro que vai formar um limite superior a todas as possíveis somas parciais, caso converja. Caso não converja, temos quantidades que são menores do que as somas parciais, que estão indo para o infinito. Outra coisa ainda que temos que botar em conta é que, na verdade, a única coisa que a gente está se importando é que essa integral imprópria converja a partir de um determinado número para infinito. Por exemplo, esse 1 poderia ser substituído por um 2, ou talvez, se for necessário, por um 3. E nada vai mudar aplicando o critério, porque a gente está somente se importando daquilo que acontece ao infinito. Na próxima aula vamos aplicar esse critério para encontrar os valores de P para os quais a P série converge.